Quem já foi na pele sabe, né, do que a gente está falando aqui. Um ambiente totalmente preparado para propiciar tanto um cuidado necessário quanto um cuidado desejado, né? Porque tem diferença. Exato. Nós temos uma história bem longa, já são 20 anos de estrada, 22 anos para ser exata, né? Exato. E foi um sonho de nós duas, na residência ainda, e esse sonho se transformou nisso, né? Nesse grande empreendimento que a gente conseguiu fazer, né? Exato. E é como você falou, trazendo o que os sonhos das outras pessoas, né? O desejado e a necessidade também. Isso. Hoje a gente vê muitos cuidados com a beleza, né, sendo oferecidos, mas precisa ter um cuidado especial na hora de se submeter a algo assim, para um rejuvenescimento, para uma beleza, para um cuidado para que não aconteça um envelhecimento precoce. Tem que ter muito cuidado ao escolher, né? Porque a gente vê muitas pessoas saindo aí de lugares com procedimentos que transformam o rosto da pessoa. E eu acho que o objetivo real não é esse, né? Não, o importante é você envelhecer com elegância, você ser você mesmo, não deixar de ter a sua identidade. Agora, é claro que a gente pode suavizar aquelas sombras que vão deixando a gente com o aspecto entristecido, meio... parece que está cansado, né? Você se olhar no espelho de manhã e se sentir bem. É essa a linha que a gente tem e se preparar bem para trazer isso para o paciente. Né? E não se deixar levar por modismos, né? Isso. Que a gente viu ao longo desses 22 anos, é muita experiência, então a gente viu muitas mudanças nessa área da dermatologia, da cirurgia plástica, da medicina estética, que a gente nunca concordou muito e a gente não entrou nessa história dos modismos, né? De deixar todo mundo igual, de modificar muito as pessoas. Até porque hoje em dia existem procedimentos que a gente pode associar e o resultado final pode ser bem efetivo, mas o mais natural possível. E a doutora Fábio, eu estou falando aqui, eu achando graça, no sentido de que outro dia eu mandei para minha prima uma foto de duas pessoas. Eu disse, olha só, viraram irmãs. E, gente, nos bastidores a gente ri mesmo e as pessoas precisam prestar atenção nisso. Tem que ter um cuidado todo especial para não ficar sendo irmã de meio mundo de gente por aí, né? Exato. Eu acho que isso tem até uma dualidade, né? Porque no mundo que a gente está vivendo, que a gente preza tanto pelas diferenças, a gente vê ao mesmo tempo as pessoas ficando, eu digo que é uma produção em série, né? É uma fábrica. Então a gente tem que ter muito cuidado para a gente não cair afã, nessa armadilha, né? De rejuvenescer sem medidas, né? Porque tu tem que ter a medida certa. E eu falo muito que existe uma linha muito tênue entre o exagero e você parar, né? Então tem que saber a hora certa de você parar ou mudar para algum outro procedimento que lhe dê aquele resultado que você deseja, mas de uma forma mais natural. Na verdade, o tratamento estético não é você ficar sem ruga nenhuma, ficar lisa e esticada. É você ficar com um olhar mais bonito, você se sentir mais elegante, mais leve. E às vezes aquela ruga que está ali não é o que está ali envelhecendo, às vezes é a queda do cantinho da boca, às vezes é o cantinho do olho que está mais para triste do que para feliz. Então, assim, não adianta você estar totalmente esticado e não ser você. Sabe que eu tenho uma amiga que é paciente de vocês e aí ela disse assim, olha, Jane, sabe o que acontece? Eu andava assim na empresa e as pessoas diziam assim, tá chateada? Tá com raiva? E isso estava incomodando muito e interferindo no meu dia a dia com os colaboradores. Então, fiz um procedimento estético que agora ninguém fala mais que eu tô chateada, nem que eu tô com raiva. Eu me transformei no espelho, eu achei que ficou fantástico. Isso é então, lindo. Olha que coisa bonita, né? Olha que chegar com uma solução e aí a gente vê que não era nem desejo. Não era um desejo, não era um sonho. Mas era uma necessidade, exatamente. Né? Mas era uma necessidade. Você sabe que eu tenho algumas pacientes que não tiram foto. Eu não tiro foto. Eu mal me olho no espelho. Então, assim, isso é tão sério, isso né? atinge lá dentro, né? A identidade, a alma da gente. Atinge a identidade da pessoa. Exatamente. Fica corrompida a identidade da pessoa. Isso é muito sério. É uma coisa que a gente viu muito na pandemia, né? As pessoas ficaram mais em casa. E no dia a dia a gente acorda
corre, não se vê no espelho, toma um banho. Quando você vai se ver no espelho, se olhar, você já vai para maquiagem, protetor, então você não se vê tão natural quanto a gente se viu na pandemia, né? Então, isso fez com que as pessoas entrassem muito nesse mérito de querer melhorar, como você diz, do desejo em si, né? De querer se aprofundar no rejuvenescimento e na melhora. Eu não posso ter duas profissionais tão capacitadas aqui na minha frente e não pedir dicas para os nossos ouvintes, né? Então, vamos lá. Na hora de realizar um desejo ou uma necessidade em relação ao embelezamento, ou uma necessidade mesmo em relação à pele, ao seu corpo, quais os detalhes precisam ser observados inicialmente, né? Qual é o passo inicial para tudo isso? Eu acho que o passo inicial, primeiro, é você querer, né? Querer e saber que existem limites. Querer ouvir também o profissional que está falando, porque às vezes você não quer ouvir. Você quer aquilo que você desenhou para você. Mas algumas coisas ali que você desenhou, que você quer que seja feito, não vai ser possível ser feito da maneira que você quer. E o objetivo também não vai ser alcançado. Então, a primeira coisa é você procurar um bom profissional e querer ouvir ele. Exatamente. Ter muito cuidado hoje em dia, porque eu digo que foi uma área que ficou muito vulgarizada, né? Então, tem que ter ciência aonde você vai, ter certeza que aquele local é um local seguro, porque existe a segurança que a gente tem que procurar no profissional que está sendo procurado para aquele seu objetivo e o que ele faz, os procedimentos que são feitos. Hoje em dia a informação, graças a Deus, ela é mais comum, é mais tranquila, né? A gente consegue ter mais informações. Está bem acessível, né? Mas tem que ter muito cuidado, porque tem uma coisa que atrapalha muito, que é esse desejo gerado nas pessoas através de falsas expectativas que a gente vê muito hoje em dia na mídia. Falsas, né? propagandas também, né? Falsas propagandas. Então, isso é uma coisa que tem que ter um senso crítico muito grande, né? E existem em relação limites a isso. da aplicação de certos procedimentos, porque alguns podem se tornar, inclusive, até perigosos. Você pode trazer um transtorno e não uma beleza de verdade, né? Exatamente. E as pessoas têm muito receio. Quando eu devo começar? Com que idade eu devo começar? Eu digo que sempre é naquela idade em que você deseja ou algo está lhe incomodando. Então, mesmo que seja jovem, a gente pode iniciar um processo que vai lhe acompanhar ao longo da vida inteira. É até uma coisa mais tranquila, porque você tem hoje em dia procedimentos em que você consegue se manter bem. E hoje em dia a gente fala muito em bem-estar, né? E é interessante que quando a gente iniciou há 22 anos atrás, um dos temas da clínica era estética, beleza e bem-estar. Porque o bem-estar tem que estar acompanhando, tem que estar associado. Não adianta você tirar uma ruga se você está com o corpo inflamado. Se não você adianta não gerar uma transformação externa. Só, né? Exatamente, é um cuidado como um todo, né? E isso tem que ter um local específico que você confie, que tenha realmente essa visão mais holística do paciente. A gente tem fases de perda de colágeno que são bem interessantes. Até os 25 anos, você não perde nada, né? É jóia, aquela bochechinha de bebê. A partir dos 25 até os 30 e alguma coisa, você vai perdendo 1% de colágeno por ano. Então, é aquela hora que você começa a perceber uma ruguinha fininha, uma dobrinha, uma coisinha. 35 para cima são 2% de colágeno. Então, aí é que vai se acentuando mais. Aí, nós mulheres somos mais castigadas, porque 8 anos antes da menopausa, a gente começa a perder 30% de colágeno por ano. Então, assim, é aquela fase que você nota que de um ano para o outro, a coisa tá pegando o negócio. Tá ficando meio completamente estranho, o negócio. Muda muito. Então, se você chega nessa fase com uma pele bem tratada e com a gente chama poupança de colágeno, então você vai chegar na frente com uma reserva boa para você gastar. Então, você não vai ter essa queda tão intensa. Mas se você, ao longo da sua vida, aí tem todo o geral, né? Você passa a sua vida inflamada, se você não se alimenta bem, você não cuida da sua saúde e não cuida da sua pele, que a pele reflete o que você tem por dentro,
você vai chegar com uma poupança de colágeno praticamente nula. Então, esse envelhecimento vai ser muito mais intenso do que de uma pessoa que passa uma vida se cuidando. Mas tem uma saída aí para essas pessoas que descuidaram? Ah, tem. Tudo tem saída. E quem está do outro lado já fica preocupado, né? A gente tem que dar uma solução nesse negócio. Já passou, e agora? Tem como recuperar esse tempo perdido com procedimentos seguros? Tem sim. Hoje em dia a gente tem uma gama de procedimentos. Eu digo que a tecnologia avançou muito em todas as áreas e não é diferente na medicina, né? Tanto em termos de procedimentos com tecnologias, como também procedimentos com substâncias que estimulam o colágeno, que são não só bioestimuladoras, mas são biorregeneradoras. A medicina regenerativa, ela chegou realmente para ficar em várias áreas, como a gente vê na ortopedia, e na dermatologia foi uma das primeiras áreas em que surgiu a medicina regenerativa. Então, a gente consegue hoje estimular o colágeno, e eu digo que a gente consegue, através dessas substâncias, ensinar a pele a rejuvenescer. Pele, cabelo, corpo. Então, hoje a gente consegue correr atrás do prejuízo, digamos assim, né? E essa geração mais jovem, eu falo sempre que tem a faca e o queijo na mão, que a gente não tinha há uns anos atrás. Não. Então, é começar cedo, e você pontuou bem. Quem não começou cedo, a gente tem como melhorar muito e correr atrás do prejuízo, sim. A gente tira pela fase das nossas avós, né? Eu acho que elas... Minha avó, na minha idade, até mais nova do que eu sempre a via como uma vovozinha, né? É verdade. Hoje eu sou vovó e não me sinto uma vovozinha, só aqui dentro do coração. Eu digo que eu não imaginava antigamente, assim, eu não parava para pensar, eu não imaginava ter um pai com 50 anos. Pois era um idoso assim, 50 anos. Eu já passei daí há muito tempo. E tá super bem. E a gente não se preocupa com isso mais, porque exatamente. hoje em dia a gente tem vários recursos, né? E várias possibilidades. Tem, sim. Quando a gente fala em rejuvenescimento, a gente lembra da pele do rosto, mas não é só o rosto, né? É tudo, o corpo também tem muita tecnologia envolvida para melhorar flacidez, perda de volume, até o brilho da pele, né? Que a gente vai perdendo isso também. A gente perde por quê? Porque a pele vai afinando. Quando a pele afina, ela perde a capacidade de reter água, que é o que dá aquela maleabilidade da pele, a flexibilidade da pele, né? Então, existem tecnologias que vão fazer com que o espessamento da pele volte a aumentar e a conseguir reter mais água ali dentro. Então, ficar mais hidratada, mais elástica, melhor. Um dos exemplos que a gente vê muito é no caso da gente mulher, que a Bibiana falou bem, 10 anos, 8 anos antes da menopausa em si, a gente começa a ter um envelhecimento que eu chamo de galopante, né? É uma coisa absurda. E a gente vê isso no cabelo, nas unhas, na pele, no rosto. É tanto que muitas mulheres chegam e a gente pergunta qual é a sua queixa, o que é que está incomodando? Doutora, tudo. Às vezes a gente chega meio perdida porque não está se reconhecendo naquele corpo, até porque a cabeça da gente hoje é muito mais jovem do que o corpo, isso, né? É verdade. Eu digo que a geração que está vendo a mulher agora de 50, 60, já está vendo uma mulher bem mais jovem. É diferente do que a gente viu, né? A gente está vendo, a gente tem um corpo diferente, os costumes são diferentes, as roupas são diferentes, tudo é diferente e a gente quer acompanhar. Então, hoje, com a tecnologia e tudo que a gente tem, a gente consegue ter uma melhora global do corpo, da cabeça também. É importante que o paciente tenha essa noção, porque não adianta você melhorar, fazer um tratamento corporal e os seus hábitos não mudarem. Né? Tem que virar a chave, né? Tem que virar a chave. A gente está indo para o momento final da nossa entrevista, é rapidinho, né, gente? Eu ficaria conversando com vocês aqui, ó, amanhã todinha. Amanhã todinha. A gente está num tempo de aceleração, né? A gente acelera o áudio no WhatsApp, a gente acelera o vídeo no YouTube e a gente quer acelerar a vida também. Esses processos, eles são demorados. Opa, calma, que a gente continua envelhecendo e não vai poder parar, tem que cuidar constantemente, eu imagino. Mas eu digo assim, quando a pessoa começa, logo dá para perceber os resultados esperados? Olha, existem procedimentos que o resultado é na hora, né? Você, como os preenchimentos, os bioestimuladores, você já tem aquele app, a pessoa já sai sorrindo.
Outros 15 dias depois, como um Botox, você chega maravilhada, todo mundo achando que você está perfeita, linda, né? Já chega com outro corte de cabelo, com outra roupa. Muda tudo, né? E alguns outros você vai ter que esperar um pouco mais, porque aí é a questão do colágeno. Não adianta somente o resultado imediato, mas também você trabalhar a base, que é o colágeno, que é aquilo que a gente está perdendo, né? Sim. Então, é como uma ginástica que eu falo. Sempre vai ter um exercício a mais para você fazer, e mas manter, né? O resultado vai ser contínuo. A gente sempre fala o seguinte, que tem aqueles procedimentos que vão dar um impacto inicial, né? Que geralmente a gente inicia por esses procedimentos, faz um botox, faz um peeling, você vai ter uma descamação, com uma semana a pele vai estar linda. A gente faz tecnologias como o ultrassom microfocado e hoje em dia o Density, que é incrível porque você já sai com o resultado, mas para manter aquilo ali que a gente conseguiu de imediato, digamos assim, a gente tem os outros procedimentos que vão demorar um pouco mais, mas que vai manter o que você conseguiu inicialmente e que vai evitar que piore ao longo do tempo. Já deu um up ali, né? Já deu um up, agora vamos manter. Já saiu. Já sai estimulado para poder voltar e continuar o tratamento. É necessário perseverar, né? Exato. Para poder alcançar aí ao longo do tempo. Gente, redes sociais, né? Sim. @bibianapele.com. @fairuspele. Aliás, não tem .com não, né? Não, tem não. É @bibianapele. Olha só a antiguidade. Eu aqui, E eu fui atrás, viu? Gente, mas a pele é indiscutível, as pessoas sabem, né? Sabe que instituição é essa e que podem confiar verdadeiramente falando, né? Isso é muito bom. Pele Maceió lá no Instagram, né? Muito obrigada pela presença de vocês. Voltem mais vezes. Obrigada. É um muito prazer. Bom começar o dia assim. Agora são 8h29. A gente vai pro intervalo comercial. Rapidinho a gente volta. Daqui a pouco, mais informação. Metropolitana News.